Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, e no programa de hoje teremos o nosso tradicional giro de notícias. Terceira mulher mais condicionada de 2026 sofre um problema grave de saúde e faz um alerta importante para que você não cometa o mesmo erro que ela. Rogue Invitational anuncia um aumento na bolsa de prêmios de mais ou menos 21%, mas eu vou te mostrar que isso pode ser uma pegadinha e esse valor não vai ser tão expressivo na prática. Para fechar, vamos falar do World Fitness Project, porque nessas últimas semanas tivemos movimentações interessantíssimas. Vários atletas que se classificaram na categoria Pro não renovaram o contrato para 2026. E eu vou te responder o porquê que isso está acontecendo. Será que esse é o início do fim do campeonato? Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, a plataforma onde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino com ciência, resultado com constância. E antes de avançarmos para os assuntos principais do vídeo de hoje, eu gostaria de relembrar a vocês que o nosso clube de membros aqui no YouTube está aberto e com uma promoção incrível. Inscreva-se, se torne membro e ganhe na sua casa esse par de munhequeiras personalizadas do canal que apenas membros têm. E você também ganhará 15 dias da planilha da Hércules Funcional, a melhor programação de treino do Brasil para você experimentar toda a metodologia do coach Ramires. Não perca tempo, clica aqui na descrição desse vídeo, tem um passo a passo para se tornar membro e venha fazer parte desta família. Vamos começar o programa de hoje falando da atleta Olivia Kersters, que veio a público nas suas redes sociais trazendo um problema sério de saúde que ela passou nos últimos dias. Segundo a atleta, ela ficou 5 dias internado após uma inflamação gravíssima no seu joelho. Ela colocou 20 fotos nesse post. Eu sugiro que quem tiver mais curiosidade abra o Instagram da atleta e role as fotos, que são bem chocantes. E eu separei duas que mostram bem a inflamação, mas não num grau tão avançado, para colocar aqui para vocês no YouTube. Elas estão aqui ao lado. Na primeira foto é possível ver que o joelho esquerdo da atleta ficou bem inflamado, e na segunda foto é possível ver que essa inflamação estendeu para a parte traseira do joelho. Ela relatou que a infecção estava na sua corrente sanguínea, que ela estava com febre e ela foi medicada com antibióticos e anti-inflamatórios durante 5 dias para que esse processo de inflamação se reduzisse. Ela já foi liberada do hospital, já está fazendo todo o seu processo de recuperação, e ela deixou algo aqui claro no post que ela fez do que ocasionou essa inflamação, que é uma inflamação que começou como uma negligência, e ela faz um alerta para que você não cometa o mesmo erro que ela. Segundo a atleta, ela teve ali algum esfolado no joelho, um pequeno corte, e o que ocasionou que bactérias entrassem nessa ferida recentemente aberta foi o uso da joelheira. Então ela disse no final do post dela que ela aprendeu a não usar mais joelheira suada em cima de um corte. Então fica esse alerta para vocês. Se você tiver qualquer tipo de corte ali na região joelho, cotovelo, mão, que a gente sabe que o CrossFit ocasiona normalmente ali, então não use nada em cima que esteja contaminado, que esteja cheio de bactérias. Parece algo simples, mas nós crossfiteiros somos atletas que gostamos de ser duros, firmes, e um erro muito pequeno pode ocasionar um problema seríssimo como ela passou, e esse problema, se ela não vai para o hospital com uma certa agilidade, poderia culminar na perda da perna da atleta, um problema ali na articulação do joelho. Então não podemos negligenciar esse tipo de situação. Ficou esse alerta, torcemos pela recuperação da Olivia, que é uma grande atleta, é uma atleta nova e que tem um futuro promissor no CrossFit. Eu acredito que logo quando ela resolver algumas dificuldades ali relacionadas ao seu peso corporal, alguns tipos de movimento ginástico, ela pode sim ser a nova dona da coroa, a nova dinastia no CrossFit. E agora vamos falar de um anúncio importante divulgado pelo Barbell Spin. Eu vou colocar aqui ao lado a matéria, aonde o Rogue Invitational anunciou um aumento de 21% num dos principais componentes da bolsa de prêmios dos atletas. Esse foi um incentivo proporcionado para a Rogue para valorizar os atletas que escolherem competir no seu campeonato na temporada de 2026. E aqui eu queria explicar algumas coisas para vocês, porque esse aumento na prática pode ser que não seja bem assim, pode ser que tenhamos algumas coisas por trás que eu quero deixar vocês bem a par, para que depois vocês não se decepcionem caso o prêmio seja inferior a esses 21% prometidos. Bom, primeiramente, a bolsa de prêmios da Rogue é composta por 3 fatores. O primeiro deles é o aporte da Rogue,
que todos os anos é de $1 milhão, e esse aporte que teve um aumento de 21%, então neste ano será de 1,21 milhões de dólares de aportes diretos. O segundo componente é aporte em bitcoins. Então, sempre quando encerra uma temporada, a Rogue compra $275 mil em bitcoins com o valor daquele dia, e quando encerra todas as variáveis da bolsa de prêmios que eu vou te falar lá na temporada seguinte, quase um ano depois, ela vende esses bitcoins com valorização ou não, pega esse percentual de valor arrecadado nessa venda de bitcoins e joga para a bolsa de prêmios. E o terceiro ponto, que é o último a ser fechado na temporada, é um número percentual referente à venda de ingressos, ao número de inscritos na parte da classificação online e de todas as mercadorias feitas destinadas para o Rogue Invitational, que tem a marca do Rogue Invitational e são vendidas no site da Rogue ou diretamente na competição. E aqui nós temos uma análise um pouco conturbada, principalmente nesse aporte feito em bitcoins. Na temporada de 2024, nós tivemos o maior prêmio da história de 1,8 milhões de dólares pago para os atletas. E o que tornou esse valor extremamente interessante foi que naquele ano esse aporte de 275 mil dólares em bitcoins teve uma valorização absurda. Eles haviam comprado o Bitcoin próximo ali de 50 mil dólares e o Bitcoin chegou a bater 95 mil dólares, então o prêmio foi muito interessante por conta dessa valorização do Bitcoin em 2024. O problema aqui em 2026 é o seguinte: em 2025 a valorização em cima do Bitcoin não foi tão grande, então o prêmio de 2025 foi de 1.569 mil dólares, porque o Bitcoin que foi comprado em 2024 foi comprado num valor alto, 95 mil dólares, e ele teve uma valorização para 107 mil dólares. Então o valor de venda dos bitcoins foi maior que os 275 mil dólares que o Rogue tinha comprado, mas não foi tão grande quanto lá em 2024. Tá? Então, em 2025 o prêmio foi reduzido. Para tentar corrigir essa redução do prêmio, o Rogue aumentou em 21% o seu aporte inicial em dólares. O problema sério que ninguém está te contando é que o Bitcoin está passando pela maior crise da história. Isso pode derrubar a premiação do Rogue Invitational. Então, a Rogue já divulgou que fez o aporte de 275 mil dólares em bitcoins para essa temporada no valor de 95 mil dólares. Mas o mercado cripto está numa baixa absurda. Eu sou economista e visto em cripto desde 2019, amo o Bitcoin, mas vocês precisam entender que ele está num momento de baixa, então nós estamos num bear market. O preço atual do Bitcoin é 65 a 70 mil dólares, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo. Então, esse aporte de 275 mil dólares que a Rogue já fez, hoje, se o preço fosse vendido hoje, cairia para 190 mil dólares o valor de retorno. Então, a bolsa de prêmios que a Rogue ofereceu, mais ou menos 21% de aumento num dos indicadores, pode sofrer um decréscimo por conta do mercado do Bitcoin. Então eu acho que a Rogue pagou muito caro pelos Bitcoins nessa temporada. Nós vamos entrar num bear market que pode durar mais 2 anos. Então esse prêmio pode sim ser reduzido. Então é essa pegadinha que tem por trás. E essa conclusão, se foi interessante ou não investir em Bitcoins, a gente só vai saber quando o campeonato presencial acontecer. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários se você acha interessante que a Rogue vincule os pagamentos da premiação, uma pequena parte, à moeda Bitcoin. E agora vamos ao terceiro bloco do programa de hoje, aonde eu vou falar sobre o World Fitness Project, porque nesses últimos dias nós tivemos movimentações interessantes. Vários de vocês estão me mandando mensagem no Instagram, não estão entendendo nada porque tá muito confuso. Os atletas pro que tem um contrato já garantindo um valor mínimo não estão aceitando participar da temporada. Tem várias coisas acontecendo e eu quero explicar todos os detalhes para vocês. E eu gostaria de começar relembrando qual é o meu posicionamento sobre o World Fitness Project. Eu acredito que o evento é muito interessante, sim, que a parte competitiva do evento sempre foi o ponto alto, os melhores atletas do mundo brigando por uma premiação interessante, com várias tours. O formato é sim interessante, ele dá a possibilidade de uma somatória de pontos, traz algo novo para a comunidade. O meu ponto em que eu bato muito no World Fitness Project, principalmente em relação ao fundamento do evento. Eles começaram prometendo tudo que o CrossFit Games estava negligenciando em 2024. Então eles quiseram surfar a onda da morte do Lazar para lançar um campeonato que fosse superior ao CrossFit Games. Aí a minha discordância com relação à administração do campeonato começou. Outro ponto que eu não gostei foi quando eles anunciaram as afiliações de novas academias ao seu programa de treinamento, mas eles não ofereceram nada claro sobre isso, só quiseram mostrar que a CrossFit estava negligenciando as suas boxes afiliadas e eles prometeram algo que suprisse essa negligência da CrossFit, mas que nunca foi elaborado na prática. Outro ponto que eu via é que o aporte financeiro que foi feito, inicialmente eu até achava que
que garantiria 2 temporadas, hoje o pessoal tá falando que garante até 3 temporadas, não gerasse um retorno interessante. A gente vê grandes marcas que fazem evento, como o CrossFit Games, como o Rogue Invitational que eu falei há pouco, reclamando que o campeonato não se paga. Aonde que eles ganham dinheiro? Na venda de outros produtos. Exemplo, o Rogue Invitational eles demonstram equipamentos novos, reforçam o valor da marca e isso faz com que donos de box de CrossFit comprem as mercadorias, os produtos da Rogue, os equipamentos. A CrossFit divulga no CrossFit Games a sua metodologia e isso faz com que as box comprem o programa de afiliados da CrossFit. Então marcas importantes já disseram que os seus eventos eles não dão necessariamente um retorno financeiro expressivo, eles sim geram visibilidade para a venda de outras coisas. E isso que eu batia no World Fitness Project. Eu falava, vocês não têm nada apresentado para entregar de resultado além do campeonato, então eu acho que o campeonato não se paga. Sempre disse que o campeonato para mim não dura 2 temporadas. E eu continuo com esse ponto forte. A questão atlética eu sempre disse, como eu já relembrei aqui no começo do programa, que era o ponto alto do evento, e é esse ponto que está tendo movimentações interessantes que particularmente eu fiquei um pouco perdido quando elas começaram e eu vou explicar o porquê. Quando o Mayhem Classic é um campeonato classificatório que muitos podem dizer que não tem nada a ver Mayhem Classic com o WFP, eu vou dizer para vocês que tem sim. O Mayhem Classic é o primeiro campeonato classificatório. Quando vários atletas da elite do CrossFit começaram a recusar o convite do Mayhem Classic, que é um importante campeonato, eu pensei, bom, esses atletas estão pensando na próxima tour do WFP, que é em 2 semanas, então eles estão recusando o convite do Mayhem Classic para conseguir uma vaga pro Games via essa semifinal, para poder ir para a primeira tour do WFP e depois vão conseguir a vaga por outro lugar. Então eu pensei que os atletas estariam priorizando a temporada do WFP ao CrossFit Games, principalmente pelo anúncio feito pelo WFP na última temporada do aumento da bolsa de prêmios. O problema que aconteceu foi o seguinte, que logo em seguida os atletas que estavam com o contrato Pro do WFP não assinaram o contrato. Vários atletas não assinaram, vou colocar uma lista aqui ao lado para mostrar para você quem assinou, e isso me deixou uma dúvida insana. Vou colocar essa lista aqui e vamos falar sobre ela. Dentro dos homens ali, dos 10 atletas que foram top 10 do CrossFit Games e faziam parte ali da temporada WFP, apenas o Roman Krenikov confirmou o seu contrato. E olha que ele foi o 5º na temporada de 2025. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o 4 ainda não tinham confirmado a assinatura do contrato até esse programa rolar. Sendo que desses atletas ali, os top 4, apenas o James Sprank ainda não tinha confirmado a não assinatura do contrato. Então, os outros já disseram que não vão participar. Aqui tá a lista, já foi chamado até o número 24 para se tornar um atleta Pro, que foi o Tola Malokino. Então, nós temos 19 atletas confirmados no Pro. Talvez a última vaga seja do James Sprank, que deve estar avaliando outras coisas para assinar esse contrato, que nós vamos falar a seguir, mas o importante é que já 4 atletas que estavam com o contrato Pro no topo do ranking com os melhores contratos não quiseram fazer parte da temporada de 2026. Na categoria feminina, o cenário é ainda pior. Apenas 7 atletas da categoria feminina já confirmaram um contrato com o WFP para 2026. O resto das atletas, nenhuma confirmou. Então nós temos algumas ali, como a Amy Kringler, que já disse que não vai participar da temporada, sabe? Mas temos algumas atletas que ainda não deram uma resposta oficial. Só que o que é importante a gente lembrar é que o prazo para assinatura do contrato já passou, já fazem 2 semanas. Então tem vários pontos que eu gostaria de discutir sobre essa mudança interessantíssima aqui no cenário, para que a gente possa entender como que está essa movimentação dos atletas. Aqui eu gostaria de levantar 2 pontos interessantíssimos. Várias pessoas da mídia americana vêm trazendo a público que o CrossFit Games ele dá uma relevância muito maior para os atletas. Os atletas conseguem fechar patrocínios porque o Games dá mais visibilidade, dá mais público, dá mais seguidores e os patrocínios é que são interessantes para os atletas. Isso eu concordo, mas eu ainda acreditava que o WFP era um dinheiro fácil para os atletas, porque eles garantiam um contrato mínimo, então eu acreditava que eles iriam sim participar dos 2 eventos. Na temporada de 2025, nós pudemos ver que participar de vários eventos não foi uma estratégia inteligente, vários atletas tiveram lesão, não conseguiram concluir a temporada. E aqui eu gostaria de levantar vários pontos com vocês. Pode estar acontecendo com os atletas que não estão aceitando o contrato Pro. 2 atletas vieram a público falando problemas que o WFP tinha e que possivelmente seria o que impactaria na não assinatura dos contratos. O primeiro deles foi o Dallin Pepper, que trouxe a público a cobrança absurda de impostos na grande final, que reduziu muito o valor do prêmio dele, então foi uma crítica feita a ele, e vários outros atletas trouxeram a público a dificuldade nas viagens. Então o WFP faz várias tours, a final foi na Europa, foi ali em dezembro, então foi muito difícil essa viagem, o desgaste, a falta de treinamento,
evento, então não chegaram bem nessa grande final. Então isso, talvez esse acúmulo de campeonato fosse um dos motivos para não participar da temporada. Eu anotei mais alguns pontos que eu acredito que podem sim estar servindo ou para os atletas recusarem os contratos ou para que os atletas renegociem esses contratos, porque isso pode sim estar acontecendo. Os atletas ali, principalmente as mulheres, podem estar colocando o contrato embaixo da gaveta para tentar negociar condições melhores, poder negociar prazos melhores. A gente já sabe que no contrato dessa temporada alguns pontos foram incluídos, tá? Que foi relacionado a que os atletas são necessariamente, eles têm que participar das tours. O ano passado não tinha esse ponto. E para fechar, eu queria falar de um ponto que, na minha opinião, chamou muito a atenção, que eu acho que pode ter composto esse combo de fatores negativos que fizeram com que alguns atletas saíssem da temporada. Foi a questão da política antidrogas do campeonato. Vamos relembrar a situação, não tem como passar pano para isso. No ano passado, Alex Gazan venceu a primeira tour, ela foi num podcast e falou que fez uso de uma goma com canabidioides. E essas substâncias de canabidioicas eram proibidas da política antidrogas do campeonato. Porém, ela falou que foi autorizada pelo Will Murray. O Will veio a público dizendo que havia feito uma retificação no política de drogas e permitiu o uso. Só que essa retificação foi feita posteriormente a atleta já ter feito uso. Então várias pessoas disseram que isso foi para beneficiar a atleta Alex Gazan, inclusive eu penso da mesma maneira. Bom, nesse ano eles divulgaram a política de drogas e aí veio a surpresa de todo mundo. Os canabidioides voltaram a ser proibidos. Então eu não sei se eles só fizeram um copia e cola do ano anterior e esqueceram de fazer aquela alteração que eles disseram que tinham feita, e isso deixou uma imagem bem negativa, porque aparentou que a organização está passando pano para a competição, tornando a competição injusta. Então, tudo isso está acontecendo na WFP e isso me preocupou bastante relacionado ao futuro do evento, porque, vou te ser bem sincero, eu tenho as minhas críticas ao evento, mas para mim é muito bom que o campeonato aconteça. A temporada fica preenchida, nós temos informações, temos notícias, o canal aqui bomba, então eu fico muito feliz em poder trazer as informações. Se os atletas tiverem outra fonte para ganhar dinheiro, eu vou sempre apoiar. Tá? Mas no começo desse programa eu comecei a falar os pontos positivos do campeonato e um deles foi a disputa dentro da arena. E a ausência desses grandes nomes no contrato, aqui na assinatura do contrato, deixa esse ponto em questão. Será que nessa temporada de 2026 o WFP vai ser tão emocionante como foi ano passado? Será que ele vai atrair público? Ou será que essa não assinatura dos contratos é uma premeditação do fim do evento? É isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou preocupado, eu acho que se o WFP não entregar uma competição absurda dentro da arena, ele vai se tornar inferior a campeonatos classificatórios que vão ter grandes nomes competindo. Na categoria masculina, eu não estou animado para assistir essa temporada, embora tenhamos Gui Malheiros, talvez o Calian busque uma vaga para ir pro WFP, que seria interessante, mas dentre desses nomes, se o James Sprank não confirmar que vai participar da temporada, eu não vejo outro nome que consiga vencer de Roman Krenikov no corpo de atletas atual. Outro ponto a se observar é que na categoria feminina, a disputa do ano passado já não foi tão emocionante. Depois da segunda tour, Laura Horvat engrenou no campeonato e não deu chance para as demais atletas. E com vários nomes que não assinaram, inclusive a Laura, o campo das mulheres está ainda menos competitivo. Então eu estou muito preocupado com essa temporada. Eu acho que aquele formato de campeonato proposto pelo Will, de atletas para atletas, não foi tão visto pela parte dos atletas, principalmente os atletas que não estão assinando o contrato. Tá? A gente sabe que os contratos foram revistos, melhoraram os valores, mas os atletas não se sentiram atraídos e preferiram participar da temporada do CrossFit Games. E agora eu quero saber o que você acha sobre o futuro do World Fitness Project. Vocês acham que os atletas não estão querendo assinar para negociar? Vocês acham que será o fim do campeonato? Que vai ficar pior de assistir? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber da opinião de vocês. E era isso que eu tinha proposto para vocês hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanha meu canal. Eu tô muito feliz com o progresso, com a evolução. Se você quer contribuir para que esse canal continue independente, para um membro do canal, vai vir o Open, vai ter várias informações privilegiadas que eu vou compartilhar lá. Logo eu vou fazer mais conteúdo para os membros. Então não perca tempo de assinar nesse momento especial e ganhar a sua munhequeira em casa. Quem não me segue, por favor, tá aqui do ladinho aqui, ó, bem facinho. Me segue lá no Instagram, me ajuda a fortalecer a outra rede social também. Lá eu falo um pouco mais da minha vida pessoal, mas trago informações do canal aqui também. Por favor, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo do canal para me ajudar no engajamento. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso WOD News.